pessoal, tudo bem? Eu sou Gislene Santiago, convidei você para essa aula demonstrativa do nosso curso Description Method, ok? Este curso foi elaborado para você que não tem tempo de frequentar uma escola, para você que está frustrado e ainda não consegue aprender inglês, porque entra na escola, precisa sair, porque existem outros compromissos. Então é para você que quer viajar para o exterior e quer dar os primeiros passos no inglês, ok? Antes de começar a aula propriamente dita, é um prazer imenso estar aqui com você, tá? E eu gostaria que você entendesse uma coisinha. Quando a gente entra nesse universo de aprender inglês, nós precisamos entender que a tradução é proibida. É isso mesmo, tá? Nós não vamos traduzir. Eu vou dizer para você, desculpa aí, eu vou dizer para você o significado da palavra, mas o que eu quero dizer com tradução? No ato de falar a frase que você vai falar para mim, você não pode ficar pensando em português. Então nós vamos fechar o arquivo português e vamos abrir o arquivo inglês aqui dentro do nosso cérebro, porque nós pensamos em inglês como criança. Como você aprendeu o português? Ninguém ensinou você a falar antes, você não tinha um idioma como referência, não foi assim? Todo mundo é assim. Se você não se lembra, você tem alguma criança aí do seu convívio e é assim que nós vamos aprender. Por isso que eu chamo de método descritivo, porque nós vamos descrever as situações do nosso dia a dia. O que é falar, gente? Falar é descrever as coisas, tá? Então nós vamos começar nesse material, nesse método com descrição de imagem, ok? Hoje essa aula demonstrativa vai ser a aula 19. Então, subentende-se de que a pessoa já passou por esse processo, já fez a aula 1 a 18, todos os dias um pouquinho, 10, 15, 18 minutos, 19 minutos de aula, esta é a média. Então, pelo menos 15 minutinhos do seu dia para você estudar o inglês, tá? Eu não gosto de usar a palavra estudar, eu gosto de falar usar o idioma. Então você tem aí 15 minutos para você usar o idioma todos os dias. Aprende aqui, já põe em prática, aprende, já põe em prática, tá? Se você fizer isso, colocar em prática tudo que eu estou falando aqui para você, em 6 meses você já está falando inglês. Nossa, mas isso é um milagre, não é, gente? Você já está habituado, você estará habituado a descrever as coisas, tá? Então, quando eu falo fluência, eu não quero dizer aqui que você vai estar falando igual americano. Para a gente falar igual americano, tem que morar nos Estados Unidos, tá? Se você é dessa pessoa que está assistindo esse vídeo e mora nos Estados Unidos, você há de concordar comigo, sim ou não? Tá? Então, é isso mesmo, tá? Eu morei 7 anos na Alemanha. E para eu falar o alemão fluente, do jeito, do sotaque, do jeitão, da cultura, eu morei lá 7 anos. Também morei na Inglaterra, mas foi por um curto espaço de tempo, foram só alguns meses, 3 meses, então isso é muito pouco, acredito eu. Porque para quem morou 7 anos na Alemanha, morar 3 meses na Inglaterra, e o sotaque deles é um sotaque bem diferente do sotaque britânico. Então, o que eu quero dizer quando você chegar à fluência? A fluência é necessária para você se virar no seu dia a dia, para você ir numa padaria, para você conversar com alguém, pedir alguma informação, o necessário para quem viaja para o exterior, ok? Caso você precise de uma entrevista de emprego, a metodologia é um pouquinho diferente, ok? Porque você precisa de um vocabulário amplo da sua área profissional. Então, aqui é deixar você fluente o necessário para que você possa andar pelas ruas dos Estados Unidos, da Inglaterra, sem medo, entender os sinais de trânsito, os sinais que estão na rua, conversar com as pessoas, passar por um rádio que você está ouvindo na rua, uma televisão que você esteja assistindo e entender, tá? Então, para isso, eu preciso que você estude todos os dias, tá? Todos os dias. Por que todos os dias? Porque para você aprender o idioma rapidamente, você tem que falar todo dia, tá? Então, o material está lá gravado, está lá disponível para você, mas você precisa arrumar o seu cantinho todos os dias. Gente, 24 horas temos por dia,
E você vai reservar 15 minutos, nem que seja de madrugada, para você treinar todos os dias. E durante o dia você vai pensando naquilo que você aprendeu e vai colocando em prática, vai usando o seu inglês. Se você fizer isso, rapidinho você já está falando. Tá? É rápido mesmo, gente, porque quando você tem essa experiência, dessa imersão diária, você aprende rápido. Mas se você não fizer essa imersão todos os dias, ouvindo filmes em inglês, escutando música em inglês, assistindo o seu seriado favorito com legenda em inglês, você não tem dinheiro para ir aos Estados Unidos agora, neste momento. Você está no Brasil e a sua realidade é essa. Vamos encarar a verdade, gente. A realidade é que você está no Brasil, aqui todo mundo fala português, então o que você tem que fazer para fazer essa imersão sozinho? Você precisa se pôr nesse ambiente de inglês, você precisa ouvir músicas, você precisa assistir os seus seriados com legenda em inglês e o áudio em inglês. Ah, eu não vou entender nada, mas o seu cérebro vai estar trabalhando, tá? Quando eu aprendi alemão, eu pratiquei esse método e deu certo, tá? No alemão. Então, o que eu fazia? Eu colocava televisão o dia todo, escutando alemão. Não ficava andando o dia todo para a rua, certo? Mas eu estava em casa, escutando as rádios. Você pode baixar a rádio aqui no seu celular, rádios americanas, você pode, rádios irlandesas, britânicas, dos países que falam inglês, e você precisa se emergir mesmo para que o método funcione, ok? Então eu preciso muitíssimo da sua colaboração, porque eu estou aqui para ajudar você e você vai ser o maior beneficiado com isso, não sou eu. Você vai ser o maior beneficiado com isso. Depois você me conta nas redes aí de comunicação que você já conhece. Vamos então para a aula 19, vamos lá rapidinho, aula 19, ok? Repeat please, doing. O que eu faço no início da aula? Eu passo a pronúncia das palavras com os alunos, tá? E a primeira palavra que aparece aí, eu vou até aumentar um pouco essa tela para você ver bem, ó, doing, lá em cima. Lesson 19, daí vem doing. Repara que tem ing logo depois do do. Doing. O do é o verbo fazer. E quando eu falo doing, significa fazendo. Tudo bem? Drink. Vamos repetir? Drink. Drink é o verbo beber. Com ing, drinking. Vamos repetir? Drinking. Drinking. Muito bem. Vamos aprender mais um verbo. Eating. Eating, tá? O eating que tá aí é comendo, comendo. E, gente, escureceu um pouquinho meu ambiente aqui, vocês me perdoem, tá? O tempo fechou aqui na minha cidade, eu estava com a luz natural. Vamos lá, então. Eating, comendo. Depois de comendo, eu tenho logo na sequência a palavra food e glass of water, tá? Food é comida. Glass aqui, nesse contexto que nós vamos usar, é copo, tá? E of, esse F, você vai colocar o sonzinho de V, of. Glass of water. Water é bem americano e water, bem impostado, water, é britânico. Gosto muito do britânico, tá, gente? Então, ó, glass of water, copo de água. E claro que nós vamos fazer a primeira pergunta que tá aí, ó. Primeira pergunta que tá aí. Vamos aprender a falar. What am I doing? Meu Deus, o que essa professora tá fazendo? Como é difícil. Vamos devagar. Olha, esse T de what tem som de R. E esse M eu vou emendar no R. What am. Comigo, vamos lá? What am. E esse I é daqui, ó. I. Esse I maiúsculo significa eu, para quem não sabe nada de inglês, eu. Então, eu estou partindo do ponto que ninguém sabe nada, tá bom? Então, para você que já sabe alguma coisa, me dá aí um descontinho, tem um pouquinho de paciência, tá bom? Então, what am I doing? What am I doing?
Ou seja, o que eu estou fazendo. A resposta será essa. You are drinking water. Tá? Então, essa aula aqui é uma aula demonstrativa. As pessoas, os alunos já chegaram na aula 19 sabendo o que é you, sabendo o que é are. Você está. E a novidade está aqui. Drinking water. You are drinking water. Então, eu vou fazer a pergunta. Olha aqui, ó. Water. Tá aqui bonitinho para vocês. What am I doing? What am I doing? Aproveitei para matar a sede. Respondeu aí da sua casa? Eu preciso que você participe. What am I doing? What am I doing? You are drinking water. Muito bem. Então, eu sempre primeiro foco... Eu dou essa gramática leve para que você possa entender a estrutura do idioma, tá? Que é muito importante a gente focar nisso. Mas agora, se eu usei o what am I doing na primeira frase, e se eu quiser falar ele, o que ele está fazendo? Eu vou trocar a pergunta, eu vou trocar what is he doing? Agora eu estou falando do terceiro dele. What is he doing? O que ele está fazendo? Tá? E aqui eu tenho um contexto. He is drinking wine. O que é wine? É vinho. E se eu quiser perguntar she? Eu só trocar. Olha a pergunta 3 que está aí. What is she doing? What is she doing? She is eating fish. A resposta está aí para você também. Por que que tá aí? Porque eu tenho, gente, para você, eu vou tentar achar aqui eu tenho aí para você como é que fala? A picture. Eu tenho para você a picture. Esqueci como é que fala português, gente, acontece, tá? Então, veja bem, nessa picture bonitinha que tá aqui, ó, vou tentar alinhar aqui para você, eu tenho as 3 frases, ó. You are drinking water, que sou eu, ó. Eu faço parte do jogo também, gente, ó. What am I doing? You are drinking water. What is he doing? Olha ele aí na foto. He is drinking wine. What is she doing? She is eating fish. Muito bem. Agora vem o foco da aula. Que foco da aula é esse, professora? Então, no primeiro dia de aula eu explico tudo isso. Então, você já vai saber o que você tem que fazer, tá? Então, o que acontece? Se é descrição de imagem, você tem agora aí na sua frente uma imagem. Você vai descrever essa imagem para mim e vai contar o que eles estão fazendo, tá? Então, eu descreveria a imagem da seguinte forma. I can see 2 people in a restaurant. There is a man, there is a woman, he is drinking wine, she is eating fish. They are happy. Pronto, é isso. Tudo isso que eu falei, I can see, there is, there are, já foi aprendido nos primeiros dias de aula, logo nos primeiros dias. Aqui é a lição 19. Então, eu tenho aqui uma foto, uma imagem. Então, olha a estrutura da aula. Como que foi a estrutura da aula? A estrutura da aula foi o seguinte. Eu começo focando no vocabulário, ok? Aqui, ó, na parte de cima. Eu vou explicar a estrutura gramatical, ok? Eu explico de forma bem leve como é. Vocês depois têm que responder e entender essa estrutura como eu fiz aqui. Eu ainda nem citei o sujeito, verbo, objeto, tá? Que eu já ensino no primeiro dia de aula, que aqui eu tenho you, sujeito, 2 verbos e o objeto, tá? Que é water. Então, eu tenho sujeito, verbo e objeto. Todas as frases em inglês têm sujeito, verbo, objeto. Então, a estrutura é essa. Aí eu expliquei para vocês porque o que eu estou explicando para vocês vai te ajudar a descrever a imagem que vem na sequência.
e você tem uma imagem para descrever toda a aula. Toda aula você tem uma imagem para descrever. Então, veja bem, aqui, a aula 19, os alunos já descreveram 19. Essa é a 19ª imagem que eles estão descrevendo. Vocês entenderam? Entenderam? Por quê? Veja bem, para a gente aprender o idioma, para a gente aprender o inglês, a gente precisa ter contato com o idioma, a gente precisa ter contato com outras pessoas. No entanto, estamos no Brasil e é difícil encontrar alguém que fale inglês todos os dias, fale inglês diariamente com você. Se você trabalha numa fábrica e você pode usar o seu idioma inglês, que você está aprendendo agora, ótimo, muito legal. Mas se você não está, se você ainda não está, se você ainda não teve essa oportunidade de falar inglês, o que a gente tem? A gente tem a descrição da imagem. É uma forma que você tem muito prática e divertida, porque é legal. Eu aplico essa técnica também com os meus alunos presenciais. Primeiro eu dou toda a estrutura do idioma bonitinho, aí eles têm que descrever a imagem. E eles ficam felizes, eles querem fazer de novo e querem fazer de novo. Foi por causa disso que eu criei esse método de Description Method. É um método de descrição de imagem. E toda aula você tem uma imagem. Às vezes eu repito a imagem, mas com outras funções, com outras formas para você descrever bem. Aqui nessa imagem você pode falar da table, que é mesa, das flores, da decoração, do blinds que tem aí do lado, que é aquela persiana, tá? Você pode aumentar o vocabulário, procurar vocabulário na sua casa para que você tenha mais oportunidades, ok? De descrever essa imagem aí. Tudo bem? Vocês têm ainda alguma dúvida? Tá tudo certinho? Por quê? Porque é muito divertido ensinar vocês, tá? E ainda, para encerrar a aula, eu tenho aqui, ó, mission. Puxa vida, hein? Vamos lá, mission, aqui embaixo, mission. Describe, vocês estão vendo aí? Será que conseguiu ver? Acho que deu, né? Não sobe mais aqui, ó. Describe where they are and what they are doing. Describe where they are and what they are doing. Estão vendo aí? Olha que legal, tá? Então a sua missão não é nem homework, é missão. A sua missão é descrever onde eles estão e o que eles estão fazendo. Você pode fazer por escrito, você pode fazer oral. Aí eu encerro a aula com você descrevendo essa imagem que está aí. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida que você tiver, você pode perguntar para mim, que vai ser um prazer imenso, você que está lá no grupo VIP, tá bom? Beber mais uma água aqui, porque o professor fala muito, né? E aí, dessa forma, eu vou me despedindo de vocês. Fica aí a imagem. Tenta descrever essa imagem aí, contando o que eles estão fazendo, tá bom? Então, eu vejo você na nossa aula, no nosso curso. Bye!